Meu nome é Aldino Brasil de Souza, eu sou natural aqui de Porto Velho, Rondônia. Fui grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia no período de 2015 a 2019, o nosso mandato aqui é de 4 anos, e estou atualmente como secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a CMSB, a confederação que reúne as grandes lojas brasileiras, né, as 27 grandes lojas brasileiras. Eu sou natural, nascido, né, no rito escocês antigo e aceito das grandes lojas, como os irmãos sabem, né, o rito escocês antigo e aceito das grandes lojas é diferente do rito escocês antigo e aceito do Grande Oriente do Brasil, porque o Grande Oriente do Brasil tem uma origem francesa, e o das grandes lojas tem uma origem mais ligada à Inglaterra, né, uma origem inglesa, inclusive, os painéis são bem diferentes. Mas o aprendizado, né, ele é sempre o mesmo. Eu costumo dizer que não existem ritos bons e ritos ruins, não tem um rito melhor que o outro, porque todos têm o mesmo objetivo. Então, independente de qual rito o irmão pratica, rito moderno, rito adoniramita, emulação, York, rito escocês, todos eles vão te levar para um mesmo objetivo, que é a melhoria, né, do homem, a gente tentar melhorar como ser humano, e de alguma forma, melhores na maçonaria, tentarmos também influenciar a sociedade e torná-la melhor também de alguma forma. Dos cargos assim que eu mais tenho orgulho, né, que eu acho que resume bem o meu currículo, né, como o irmão Wagner falou, é extenso, mas acho que resume bem, acho que o cargo maior que eu tenho na maçonaria é ser irmão de vocês. Eu acho que é o cargo maior que cada maçom poderia ter. Vamos lá, vou tentar compartilhar aqui com os irmãos a apresentação, para ficar fácil, né, dos irmãos se guiarem, né, tentarem acompanhar o que a gente tem aqui para passar para os irmãos. Vamos lá. Só pedir para os irmãos confirmar se está na tela, está tudo certinho. Está sim, meu irmão. Aqui está ok. É que esse aplicativo é o que menos eu uso, então... Mas vamos lá. A nossa apresentação de hoje, meus irmãos, o objetivo dela é tentar mostrar como é que a fraternidade, essa união fraternal que a gente tem dentro da maçonaria, como é que ela nos aproxima da divindade, como é que ela nos aproxima de Deus. Então, esse, eu acredito que seria o objetivo maior desta apresentação. Embora a gente vá falar do delta sagrado, né, ou do tetragrama sagrado, eu vou falar qual é a diferença entre eles, mas o escopo principal realmente é fazer uma reflexão de como essa união fraternal, essa fraternidade, ela nos aproxima de Deus. Nós temos várias representações do delta, né, dentro de loja, da forma mais variada. Esse aqui é o delta sagrado com o tetragrama sagrado. Tetragrama, nós vamos ver lá na frente, são essas 4 letras, né, tetra de 4, grama de letra. E o delta, né, que a gente vai ver também, é o triângulo equilátero. Então, nós vamos usar um pouquinho aqui também dos conhecimentos dos irmãos de geometria. Nós temos essa outra representação também muito comum. Aldino, não está aparecendo nos slides. Não está? Não estão aparecendo, não. Parou no primeiro. Isso. Vamos lá, vamos compartilhar de novo. Ok? Mudou? Ok, Aldino. Vamos lá, então. Nós temos algumas representações do delta, né, que a gente encontra dentro das lojas, que eu vou mostrar aqui alguns para os irmãos. Esse aqui é um dos mais comuns que a gente tem dentro de uma loja maçônica, que seria o delta, né, com o tetragrama. Então, o tetragrama seriam essas 4 letras que a gente tem aí dentro, né, tetra de 4 gramas de letras, e também o triângulo, né, que seria o triângulo equilátero. Então, nós vamos precisar aí também um pouquinho do conhecimento de geometria dos irmãos. Os irmãos vão ter que dar uma viajada aí até o ensino médio, ou segundo grau, ou científico, eu não sei como é que o irmão chamava na época, né, porque eu já sou da época mais moderna, né, época do pendrive, das nuvens, então é um pouco diferente. E essa outra representação também aqui é muito comum,
principalmente nos templos mais antigos, né, os templos também do Gobi, é muito comum a gente ver essa representação aqui com o olho, né, chamado olho que tudo vê. Temos também essa representação apenas com a primeira letra, que é o Yud, ou Iod, essa primeira letra que a gente vê no tetragrama, na imagem de cima, e também nós temos encontrado em algumas lojas também essa representação com a estrela flamígera, né, ou estrela flamejante, com a letra G no centro, né. Mas vamos lá, falando em fraternidade, em união, em unidade, a gente, quando inicia e a gente começa a ver os nossos rituais, acompanhar os nossos rituais, a gente vai ver que desde a abertura do livro da lei, nas nossas reuniões, a gente vai ver quase que tudo ligado, né, a essa união fraternal, a essa fraternidade. É comum, na maioria dos ritos, né, do rito escocês antigo e aceito, a gente fazer a abertura do livro da lei, né, o livro das Sagradas Escrituras, com o Salmo 133, que tem, né, uma parte que fala quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, aqui a gente está falando de união, né, de fraternidade, de unidade, né, e essa união, ela jamais deveria ser esquecida dentro da maçonaria, até porque eu vou mostrar aos irmãos que na maioria dos nossos juramentos a gente envolve, né, algumas questões que depois a gente costuma esquecer. Então, o ideal é que a gente não esqueça, né, por isso, aquela simbologia que tem lá no painel de aprendiz do rito escocês antigo e aceito, que é aquele círculo, né, com duas paralelas e um ponto no centro, né, seria o ponto dentro do círculo, né, representando exatamente que a gente jamais deveria nos afastar dos nossos juramentos. Se a gente for consultar, lá na época da iniciação, a gente, dentre vários juramentos que a gente faz, tem um lá que a gente jura, né, respeitar e fazer cumprir a Constituição, o Regulamento Geral, landmarks, etc. Mas também a gente acaba se comprometendo com alguns deveres, e esses deveres acabam tratando dessas relações fraternais, né, da fraternidade, do amor fraternal, da unidade, da união, que é exatamente o resultado desse amor fraternal, é a união, e como essa união, ela vai nos aproximar do grande arquiteto do universo. E esses juramentos, né, esses deveres, que tratam essas relações fraternais, elas, se fossem cumpridas, elas nos tornaria muito melhores, né? Então, se nós todos maçons, a gente se limitasse, é lógico que não é isso que a gente quer, mas se a gente se limitasse apenas a cumprir com os nossos juramentos, nós já seríamos maçons muito melhores, né? E daí, com certeza, por tabela, nós seríamos, né, cumpridores de todas as leis, todos os landmarks, todas as tradições da maçonaria, sem jamais nos afastarmos dela, né? No ritual de aprendiz ainda, eu vou tomar a liberdade aqui de transcrever alguns trechos, está lá no ritual de simbolismo, como eu falei, do rito escocês antigo e aceito, né, praticado pelas grandes lojas, mas vocês vão ver aí que é bastante comum, né, em outros ritos também, em outras potências maçônicas. Lá tem uma passagem que fala assim: o segundo de vossos deveres, o que faz com que a maçonaria seja o mais puro dos ideais, sobre ser a mais nobre e mais respeitável das instituições humanas, é o de praticar constantemente a virtude, de modo a servir de exemplo a seus irmãos de fraternidade, e a seus familiares e à sociedade em que vive. Então, observe que ele fala de fraternidade, né? A gente tem que agir de tal modo, praticando, né, os nossos juramentos, a servir de exemplo, não só dentro da maçonaria, mas também na sociedade na qual a gente vive, né, na qual a gente está inserido. Ainda do ritual, ele continua dizendo que esse dever não se entende completo sem outros, que são o de vencer as paixões e os vícios ignóbeis que desonram e desgraçam a criatura humana. A prática incessante da solidariedade e da beneficência. Observe aqui que quando a gente fala de solidariedade e beneficência, a gente está falando, né, do amor fraternal, da fraternidade, né, do amparo ao nosso semelhante. Sem ostentação, lógico, né, dentro da maçonaria e no mundo profano. E o cumprimento da sagrada e indeclinável obrigação de um maçom socorrer os seus irmãos. Aqui, mais uma vez, a expressão, né, da fraternidade, do amor fraternal, do amor que a gente tem que ter com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, em suas aflições e necessidades, minorando-lhes os infortúnios e prestando-lhes assistência moral e material, lógico que naquilo que for justo, né, e necessário.
O que em um profano seria uma qualidade rara, no maçom não passa do cumprimento elementar de um dever. Olha que frase profunda, né? Isso nos remete, né, exatamente, que aquilo que a gente jura dentro da maçonaria, aquilo que a gente se compromete na maçonaria, passa a ser um dever, né? Enquanto que no mundo profano isso talvez fosse uma qualidade muito rara, muito difícil de encontrar na gente. No maçom é praticamente obrigatório, né, que a gente encontre essas qualidades. Toda ocasião que o maçom perde de ser útil constitui uma infidelidade. Todo socorro que recusar é uma perjúria, né? Então, o irmão que não socorre o outro, ele é um perjuro, por quê? Porque ele jurou, né, dentro dos juramentos dele, está bem claro lá, ele deve socorrer os irmãos em suas necessidades, lógico, né, repito mais uma vez, desde que seja justo e necessário. A gente jamais deve manchar as nossas luvas brancas recebidas na iniciação na nódoa, né, das impurezas, do crime. Então, a gente jamais deve manchar a nossa mão para socorrer um outro irmão. Muito ao contrário, a gente tem que mostrar a esse irmão que ele está no erro e orientar para que ele saia do erro, e não a gente ir para o lugar dele, né, assumir o lugar dele de errado. Deve o maçom ainda habituar-se à serenidade com que terá de comportar-se, principalmente em loja e entre os irmãos. Eis que se entende por convivência maçônica aquela que se pratica num reino de harmonia, e se a terna e consoladora amizade também tem seu culto em nossos tempos, é menos por um sentimento do que por ser um dever que se transforma em virtude. Então, observe, meus irmãos, que todas essas passagens, elas sempre estão relacionadas com a amizade, com a fraternidade, com a harmonia, né, e com o bom viver entre os irmãos. Quando ele fala aqui no início, né, de comportar-se, principalmente em loja, esse comportamento ele deve se estender, né, para fora das paredes do templo. Eu costumo dizer que a gente deve ser maçom, não é só naquele período lá que começa a sessão até o período que a sessão termina. Muito ao contrário, a gente tem que ser maçom do período que a sessão termina até quando ela começa de novo. Então, exatamente fora dos nossos templos, né, que a gente deve estar sempre vigiando para que a gente seja maçom durante esse tempo, e não apenas dentro de loja, né, dentro ali das quatro paredes. Então, isso, meus irmãos, é ser fraterno, é subir na escada de Jacó, através, né, da fé, da esperança, para que a gente possa atingir a caridade, né, o amor fraternal, o agape, né, o amor incondicional para com o gênero humano, não só para com os irmãos. Então, tudo que a maçonaria ensina em sua moral, através dos símbolos e alegorias, visa um único objetivo, a transformação do homem. Então, é por isso que eu escrevi aqui, ó, tudo o que a maçonaria ensina. Não é um rito, não é um ritual que vai ensinar, é a maçonaria, né? Os ritos e rituais são apenas os meios, né, os caminhos para que a maçonaria possa levar esses ensinamentos aos seus iniciados. Então, a transformação do homem é e sempre será o objetivo da maçonaria. Então, uma loja maçônica, ela só existe exatamente porque assumiu o papel de transformar o homem. Quando a sociedade não tiver mais homens com necessidade de serem transformados, de serem melhorados, aí não vai mais haver a necessidade da existência de lojas maçônicas. Então, a maçonaria ela não tem a finalidade de transformar o mundo, né? A maçonaria, ela transforma o homem, e o homem, sim, é que vai transformar o mundo, tá? Em outras palavras, a maçonaria não tem a finalidade de mudar o mundo, a maçonaria muda o homem, e o homem é que muda o mundo. Então, a gente vai do pequeno, né, para o grande. E fica a pergunta, né? O que as nossas lojas têm feito para transformar o homem? De que forma as lojas têm ajudado no crescimento moral, intelectual e espiritual dos nossos irmãos? Será que as lojas têm desenvolvido realmente o seu papel, assumido o seu papel de fazer essa transformação do homem? Ou a gente está entre quatro paredes discutindo sobre eventos, discutindo sobre festas, discutindo, né, sobre aumento de mensalidade? Ou será que realmente as lojas estão trabalhando no seu verdadeiro mistério, que é de transformar, de melhorar o homem, né? Então, fica aí a indagação, fica a pergunta, para que cada irmão, cada loja aplique sobre si mesmo a regra do vitriol, né? Visita o teu interior, seguindo um caminho de retidão, para você encontrar aquilo que realmente é necessário na sua vida, né?
Então, esse vitriol é muito importante desde o momento que a gente inicia. Mas vamos falar um pouquinho aqui do delta, né, o delta sagrado, né? Primeiro, uma curiosidade, os irmãos lembram da origem desse delta sagrado? Ele vem lá de um sonho, né, de Enoque, isso vai estar lá no livro de Enoque. Enoque diz que, num sonho, ele estava no alto de uma montanha, e ele cai do alto dessa montanha. E quando ele cai, ele vai chegando próximo do solo, o chão de repente se abre, e ele começa a cair nesse buraco, e ele vai passando por várias camadas, várias câmaras, até ele chegar lá na última câmara. Quando ele chega na última câmara, ele vê uma luz resplandecente, iluminando todo o interior dessa última câmara. E aí ele observa, né, a existência de uma placa de ouro, né, na forma de um delta luminoso, um delta sagrado, com essas inscrições, que seriam as iniciais do nome inefável de Deus. Essa placa estava colocada num pedestal, né, em cima de um cubo de ágata. E depois, né, desse sonho que ele teve, Enoque constrói um templo, né, e ele marca a entrada desse templo subterrâneo com duas colunas, né, uma de mármore e uma de bronze, para que se o mundo novamente fosse, como é que eu vou dizer, o mundo vai acabar de que forma? Por fogo ou por água, sempre uma das colunas iria sobreviver. Depois a gente vê lá na frente, já na época de Salomão, Salomão determina a construção de um palácio da justiça, para que os crimes, né, não fossem mais julgados por ele, mas sim fossem julgados por prebostes e juízes, né? E durante a escavação da base subterrânea desse templo, eles encontraram, né, a primeira caverna, né, a primeira câmara. E aí lembraram, lógico, né, das escrituras de Enoque, e eles amarraram, né, uma corda na cintura e desceram até a última câmara e acharam, né, recuperaram essa placa, né, que ficou de posse do povo judeu durante muitos anos, até que foi saqueado e foi levado, depois recuperado, depois sumiu de vez, provavelmente derretido e transformado em algum objeto para culto de deuses pagãos. Mas vamos lá. O que é o tetragrama, né? O tetragrama, a gente pode observar aí que são 4 letras. Agora, veja bem, apesar de serem 4 letras, apenas 3 são diferentes. Então, aqui a gente está exatamente na última instrução de aprendiz, quando a gente estuda sobre o número 1, o número 2 e o número 3, e aqui a gente começa a estudar sobre o número 4, como se fosse aqui uma transição, né, do grau de aprendiz para o grau de companheiro. Aí lá no grau de companheiro a gente aprofunda no estudo do número 4, do número 5 e do número 6. E assim a gente vai na nossa caminhada, na nossa jornada maçônica. Então, o que é interessante, eu chamo a atenção dos irmãos, são 4 letras, ok? É tetra, né? Tetragrama, 4 letras, mas tem uma letra repetida, então apenas 3 letras são diferentes. A gente tem o número 3, o número do aprendiz, e já tendendo, né, para o número 4, que é essa transição. A escrita hebraica, ela é sempre feita da direita para a esquerda. Então, desligar e não consigo. Tem alguém com o microfone aberto aí. Então, meus irmãos, essas 4 letras a gente sempre lê da direita para a esquerda. Então, essa letra menor, mais alta, é a primeira letra, né? Aí essa outra aqui é a segunda. Odilo silenciou o microfone, Odilo. Meu irmão, o seu microfone está silenciado, irmão Aldino. Deve ter dado problema na internet dele. Não, alguém silenciou o microfone. Ele não silencia sozinho, não. Mas já voltou, né? Voltou. Ok, Odilo, voltou. Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos falar, continuando aqui. Então, a primeira letra que a gente tem é a letra Iod, ou Yud. A segunda letra é a letra Re, ou Rei. A terceira letra é a letra Vav, né, ou Val. E a quarta letra, a repetição da segunda, é o Re, ou Rei. Tá? Então, essas são as 4 letras que compõem o tetragrama sagrado.
Aí eu vou agora colocar ela do nosso jeito, né, para ficar fácil de entender, eu vou colocar da esquerda para a direita, tá? Mas lembra que lá no hebraico, o alfabeto hebraico é da direita para a esquerda. Então, veja bem, na placa que Enoque viu no sonho, e ele fez, né, a placa, ele confeccionou essa placa com essas 4 letras, era exatamente para que apenas as pessoas que conheciam o nome inefável de Deus pudessem pronunciar. Então, é como se a gente tivesse aqui as consoantes gravadas, mas como se estivesse faltando as vogais, e isso aqui no nosso alfabeto, tá? No alfabeto brasileiro, aqui no nosso português. Então, mais ou menos isso. Eu tenho o equivalente aqui a letra Yud, a letra Re, o Vav e o Re, né? E as consoantes não estão aqui representadas. Então, eu posso ter, aliás, as vogais não estão aqui representadas. Então, eu posso ter uma vogal aqui antes dessa letra, eu posso ter uma aqui depois, posso ter uma aqui, eu não posso ter nenhuma. Então, quando a gente estuda na matemática combinação, análise e combinação, a gente vai ver que pode ser uma infinidade de nomes aqui. Mas alguns nomes até estão representados na Bíblia. Vamos imaginar, se a gente colocasse aqui a letra E, né? Aqui o O e aqui o A. Observe que dá para a gente formar a palavra aqui Jeová, então, ou Jeová, né? Então, aqui nós temos uma representação também bastante conhecida do nome de Deus, colocada em algumas Bíblias. Mas pode ser também que eu tenha a letra E, a letra A e a letra E de novo. E aí eu tenho Yavé, né? Ou Javé. Também é um nome muito conhecido, né, na Bíblia. Inclusive, o reino do norte usava Javé, e o reino do sul, né, quando o reino judeu, né, Israel foi dividido, o sul usava muito Jeová, e o norte usava muito Jafé. Mas pode ser outros nomes, como eu falei aqui, o número de combinações é enorme. Pode ser Yoshua, pode ser, enfim, a gente não sabe qual é o nome inefável de Deus. A gente pode até ficar brincando com letras aqui o resto da noite, formar aqui inúmeros nomes, né, mas a gente jamais vai ter a certeza de qual era o nome inefável, né, o nome sagrado de Deus. Aliás, o nome até impronunciável, né, a gente não deveria sequer pronunciar o nome, por isso que ele foi gravado dessa forma, né, nessa tábua, tá? Então, vamos lá. Fazendo aqui algumas associações desse tetragrama, a gente vai aqui agora associar a primeira letra, que é o Yud, ou Yod, com a divindade, com Deus, né, com o grande arquiteto do universo. A segunda letra, que é o primeiro Re, lembra que o Re ele é repetido, tem ele 2 vezes. A primeira vez que ele aparece, faz alusão ao eu, ou seja, você, né, o Aldino, o Marcos Vinícius, seria o eu, né, o pessoal mesmo. A terceira letra, que é o Vav, ou Val, ele faz uma alusão ao próximo, ou seja, as pessoas que nos cercam, né, as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Aí pode ser no mundo fraterno ou no mundo profano, pode ser os irmãos de loja, pode ser um sobrinho da Ordem Molei, pode ser um colega de trabalho, pode ser aquele amigo lá da sinuca, né, o amigo lá da cervejinha, do churrasquinho, ou seja, as pessoas do nosso convívio, né, os familiares, pai, mãe, etc. E a quarta letra, que é o segundo Re, né, a repetição do Re, esse nos traz uma reflexão do segundo eu, ou seja, o eu mesmo, o eu rebuscado, o eu melhorado, né, que seria o encontro do homem consigo mesmo, que é o resultado, né, do vitriol. Lembra lá do vitriol? Visita o interior da terra, retificando, in vienes oculto lapidem, né? Ou seja, visita o interior da terra, seguindo em linha reta, que você vai encontrar a pedra filosofal. Aqui, para a gente, na maçonaria, a gente faz alusão a visita o teu interior, segue um caminho de retidão que você vai encontrar você mesmo melhor. Né? Então, quando você faz essa autorreflexão e encontra você melhor, esse você melhor é o segundo eu, é essa quarta letra aqui do tetragrama sagrado, que é o objetivo primordial da maçonaria. E aquilo que eu falei lá atrás é que muitas vezes as nossas instituições, né, a loja maçônica, ela também muitas vezes tem que aplicar o vitriol, ou seja, a loja tem que olhar para dentro de si mesma e ver, né, quais são os seus defeitos, quais são as suas asperezas, no que a loja pode melhorar, quais são as suas virtudes, quais são as qualidades. Então, o que a gente faz com o aprendiz, a loja também, em algum momento, vai ter que fazer consigo mesmo, para ver
o que de bom que ela está fazendo, né, de que forma que ela está ajudando na transformação do ser humano. Mas vamos continuar aqui a nossa reflexão, né, vou agora recorrer aos conhecimentos da geometria dos irmãos, como eu falei, cada um na sua época, né, ensino médio, segundo grau, científico, e assim por diante. Mas vamos relembrar o que é um triângulo equilátero, né, o que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais. Todo triângulo equilátero, ele também é equiângulo, ou seja, ele vai ter os 3 lados iguais, mas também vai ter os 3 ângulos iguais. Mas vamos pegar qualquer triângulo que não seja o equilátero, pode ser um triângulo escaleno, qualquer tipo de triângulo. Qualquer triângulo que a gente estuda na matemática, a gente vai ter 4 pontos notáveis nesse triângulo. Tá? Eu vou tentar aqui puxar aí da memória dos irmãos, para que os irmãos consigam lembrar desses pontos notáveis. O primeiro é o baricentro. Né? O que é o baricentro? O baricentro é o encontro das medianas. Né? Ou seja, se você puxar uma linha daqui desse vértice A, você puxar uma linha do A, até ele tocar a outra face, dividindo a face ao meio, né? Essa linha ela é chamada de mediana. Se eu puxar aqui do ponto B uma linha também, tocando a face lá, a outra aresta, né, do triângulo, cortando ele também ao meio, aqui eu tenho outra mediana. Então, se eu puxar do vértice C também uma linha, tocando a outra aresta, dividindo ela ao meio, eu tenho uma outra mediana. Então, eu tenho a mediana do ponto C, mediana do ponto B, mediana do ponto A. Aonde essas 3 medianas se encontrarem, né, eu vou ter um ponto chamado de baricentro. Então, o baricentro é o encontro das medianas. Eu tenho um outro ponto notável. Vamos imaginar um triângulo também qualquer, não necessariamente o equilátero, mas daqui a pouco eu vou aprofundar no equilátero. Se eu pegar e desenhar dentro deste triângulo um círculo, o centro desse círculo, que eu desenhar dentro desse triângulo, eu vou dar o nome dele de incentro. Tá? Então, se eu desenhar um círculo dentro de um triângulo, o ponto central desse círculo é o incentro. Agora, vamos imaginar o seguinte, eu não vou fazer o círculo dentro do triângulo, vou fazer o círculo fora do triângulo. Né? Um círculo circunscrito ao triângulo. Primeiro, ele estava inscrito, né, dentro do triângulo, aqui não. Ele está circunscrito ao triângulo, ele está passando por fora. O centro desse círculo, a gente vai chamar ele de circuncentro. Lembra que para determinar o centro, a gente pega o compasso, coloca a ponta fixa do compasso aqui, e com a outra perna a gente faz a abertura e traça o círculo, né? Então, esse círculo aqui, o centro dele, né, dentro do triângulo, é o circuncentro. E o quarto ponto notável, nós vamos chamar de ortocentro. O ortocentro nada mais é do que o encontro das alturas. O encontro das alturas. Como é que eu determino a altura, né? Eu vou pegar do vértice A aqui, por exemplo, vou puxar uma linha até ela tocar o outro lado, fazendo um ângulo de 90 graus. Quando eu faço isso, eu estou determinando aqui a altura desse triângulo. Mas a altura também pode ser em relação ao vértice C ou vértice B. É só puxar uma linha do B até o outro lado, se ela tocar fazendo 90 graus, o outro lado, a gente tem aqui a altura. E o encontro dessas alturas, o nome dado é ortocentro. Então, nós temos baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, tá? Agora vamos falar um pouquinho do triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados iguais e, consequentemente, também os 3 ângulos iguais. Todo triângulo equilátero, ele é equiângulo. Então, um triângulo equilátero, os 3 ângulos internos dele são 60 graus. Somando os 3, né, vai dar aí 180 graus. Vamos lá, todo triângulo equilátero possui um ponto central. Né? Se eu imaginar aqui um ponto bem no centro desse triângulo, esse ponto aqui ele vai ser chamado de bico. Tá? Então, seria esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui, ele é chamado de bico. Mas o que é o bico? O bico nada mais é do que o encontro, né, do baricentro. Então, o B aqui do bico é baricentro, do incentro, do circuncentro e do ortocentro. Então, o bico, esse ponto central do triângulo, né, ele está bem no meio aqui, num ponto de equilíbrio, no centro de gravidade do triângulo, ele é chamado de bico porque aqui eu tenho o baricentro, tenho o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Então, aqueles 4 pontos notáveis que eu mostrei num triângulo qualquer, que ocorrem em pontos diferentes,
no triângulo equilátero, somente, apenas no triângulo equilátero, esses pontos acontecem no mesmo lugar. Por isso que ele é chamado de bico. Então, só para vocês imaginarem, ó, se eu pegar do triângulo equilátero uma linha saindo daqui, desse vértice, e tocando lá na face posterior, eu vou ter essa linha dividindo a face em duas partes iguais, então seria uma mediana, né? Só que no triângulo equilátero ela toca aqui também fazendo 90 graus. Então ela passa a ser também uma altura. E se eu pegar dos outros dois vértices, né, acontece exatamente a mesma coisa. Ela vai tocar o outro lado, né, fazendo 90 graus e também dividindo a face lá em dois lados iguais. Então, nesse caso aqui, eu tenho o baricentro, né, e o ortocentro no mesmo lugar. E se eu passar um círculo dentro do triângulo, o centro do círculo, ou seja, o incentro, ele também vai ser do mesmo lugar do baricentro, né, e do ortocentro. E se eu fizer um círculo por fora do triângulo, circunscrito ao triângulo, o centro desse triângulo maior, desse círculo de fora, o centro dele é exatamente igual ao centro do círculo que está inscrito e exatamente igual ao ponto, né, onde ocorre o baricentro e o ortocentro. Então, é por isso que nesse ponto aqui eu tenho o chamado bico, né, é o encontro, né, do baricentro, do incentro, do circuncentro e do ortocentro. Então, meus irmãos, isso só ocorre no triângulo equilátero. E esse ponto, ele passa a ser chamado de ponto, né, de equilíbrio do triângulo, né, o ponto central do triângulo, o ponto de gravidade do triângulo, ou o ponto de simetria do triângulo, né, ele acaba sendo simétrico. Por que eu digo que ele acaba sendo simétrico? Porque se eu pegar esse ponto vermelho aqui e medir a distância dele até esse vértice de cima, eu vou encontrar uma distância x, por exemplo. Se eu pegar dele até esse outro vértice aqui do lado direito, essa distância é exatamente igual, vai ser x também. Se eu pegar para o outro vértice, também essa distância vai ser igual, vai ser o mesmo x. Então, esse ponto está equidistante dos vértices. Se eu medir também desse ponto até a face aqui dessa aresta, ou da outra, né, da esquerda, ou dessa de baixo, também vai dar sempre a mesma medida. Então, ele está equidistante dos vértices e equidistante também das arestas. Por isso que esse ponto, ele está bem no centro do triângulo, é o ponto de simetria, né, o centro de simetria desse triângulo equilátero. Mas vamos lá, deixa eu pegar agora aqui para os irmãos e fazer uma análise desse triângulo equilátero, né, que é a representação do delta lá da loja, tá, com as 4 letras, né, com o tetragrama. Então, eu vou colocar aqui no vértice superior o Yud, né, ou Yod, que é a representação de Deus, né, a representação da divindade. Aqui, nesse vértice da esquerda, eu vou colocar a segunda letra, que é o primeiro Re, aqui à direita, né, na base, o próximo, e aqui no centro, exatamente no bico, né, no centro de gravidade do triângulo, o segundo Re. Tá? Então, seria isso aqui, o segundo Re, colocado exatamente ali no bico, né, exatamente no centro do triângulo. Só para vocês terem, assim, uma visão nítida da coisa, observa que é como se a base do triângulo estivesse na Terra, né, e o vértice estivesse lá no céu, né. Então, aqui eu tenho mundo terreno, né, e aqui mundo espiritual, ok? Vamos lá, fazer a nossa análise aqui agora. Então, a primeira letra lá em cima, a letra Yud, ou Yod, né, fazendo aqui a associação com o grande arquiteto do universo. O primeiro Re, associado aqui com o eu, o Vav, né, ou Val, associado com o próximo, né, as pessoas que nos cercam, as pessoas do nosso convívio, nossos familiares, esposa, filho, pai, mãe, colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas que estão ao nosso lado, pessoas do nosso convívio. E o segundo Re, aquele colocado lá no centro do triângulo, é o eu mesmo, né, o eu melhorado, o eu rebuscado, que é a pessoa transformada, né, o objetivo maior da maçonaria. Vamos fazer uma análise, lembrando que aqui embaixo, né, nível terreno e aqui nível espiritual. Vamos lá, vamos pegar esse caminho 1 aqui, ó. Caminho 1 vai pegar eu e Deus. Então, aqui estou eu e Deus. Então, o caminho 1, saindo aqui do eu para Deus, né, representa a aproximação do homem com Deus. Só que aqui você observa que o próximo não fez parte desse envolvimento. Então, aqui é só você e Deus. Então, você esquece das pessoas que estão ao seu lado.
Você esquece das pessoas do seu convívio, né? Ou seja, você foge da fraternidade. De tudo aquilo que a gente falou inicialmente, da fraternidade, da união, do amor fraternal, ele acaba sendo esquecido. Você apenas mantém o teu amor com a divindade, a tua relação com a divindade. E isso é muito perigoso, porque acaba nos levando ao fanatismo. Mas veja bem, quando a gente fala fanatismo, a gente às vezes acaba associando só com questão de religião, né? O que não é verdade, né? O fanatismo, ele pode estar relacionado com política, pode estar relacionado com futebol, pode estar relacionado, inclusive, com maçonaria. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? É comum o irmão aprendiz, quando inicia, né? Ele tem uma identificação tão grande com a maçonaria, e ele começa, de repente, a viver só maçonaria. Ele quer visitar a loja todos os dias, ele quer estar na maçonaria diariamente, ele quer estar com os irmãos, ele quer estar aprendendo, e, de repente, ele acaba esquecendo a família, a mulher começa a reclamar, os filhos começam a reclamar, a mulher não entende, né, porque que ele está todo dia na maçonaria, o que é isso que ele anda fazendo na maçonaria, por que ele vai tanto. Então, essa relação única, né, esquecendo das pessoas do nosso convívio, ela é muito perigosa. Então, a gente tem que procurar evitar esse tipo de caminho. Vamos pegar o caminho 2 agora. Caminho 2, esquece o 1. Agora eu vou falar só do 2. É a gente sair aqui do eu, né, e o próximo. Então, aqui nós temos uma relação só entre eu e as pessoas do meu convívio. Aqui não há relação com Deus. Então, eu estou me relacionando com as pessoas, né, próximas a mim, mas eu não estou me relacionando com Deus. Também é um caminho muito ruim, muito difícil, porque ele representa a aproximação com o próximo, mas também representa um distanciamento de Deus. Então, esse caminho, ele leva ao esquecimento de Deus. E aí as pessoas começam a se entregar somente às amizades, à bebida, aos jogos, e esse afastamento de Deus, ele é muito ruim, né? Aí, quando eu falo bebidas, aí incluam todo tipo de droga, né? Que a pessoa acaba ficando sujeita quando ele se distancia de Deus. Agora vamos analisar o outro caminho, que é esse caminho 3 aqui, ó. Esse caminho 3 vai apenas relacionar ou aproximar o próximo com Deus. Observa que eu fiquei fora desse processo. Então, o eu ficando fora desse processo, isso me leva ao esquecimento, me leva ao enclausuramento, me leva à morte, né? Um dos resultados disso aqui é a depressão. Você começa a viver somente consigo mesmo. Você não se relaciona mais com as pessoas do teu convívio, você se afasta da família, se afasta dos amigos e também se afasta de Deus. Tá? E a depressão, ela é muito perigosa, porque ela começa a pegar a gente sem a gente perceber. Quando a gente quer perceber, já é muito tarde. E aí a gente tem que trazer pessoas para próximo da gente, que são elas que vão nos retirar desse processo, né, de depressão. Bom, vamos agora ver o outro caminho, né, que seria esse caminho número 4. Olha que interessante, o caminho número 4 é o eu mesmo, né, o eu melhorado, o eu rebuscado. Lembra que eu falei que esse ponto aqui é exatamente o centro de gravidade do triângulo? É o centro de simetria do triângulo? Esse caminho aqui é o que a gente deveria buscar. Porque você observa que quando a gente encontra o eu mesmo, né, o eu melhorado, o eu rebuscado, fruto do trabalho, né, da maçonaria, que deveria fazer com cada um de nós, dos seus iniciados, é que a gente realmente conseguisse atingir esse eu mesmo. Porque quando a gente atingir o eu mesmo, a gente ficar aqui nesse ponto, a gente vai estar equidistante de Deus, do eu e do próximo. Então, é nesse momento, quando a gente atinge esse segundo rê, que a gente vai estar tão próximo de Deus, quanto da gente mesmo, quanto do próximo. Então, é aquele momento que a gente está de bem com a vida, né? Eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com Deus e eu estou bem com as pessoas do meu convívio. Então, essa é a descoberta. Essa é a meta que todos nós devemos nos dedicar diariamente para alcançar. E a maçonaria deveria ser apenas um caminho, né, um meio facilitador para que a gente conseguisse chegar a isso. Daí, meus irmãos, a importância das lojas maçônicas voltarem a praticar o seu verdadeiro ofício, largar, né, as outras coisas que começaram a se dedicar e voltar para a transformação do homem, pegar o neófito, pegar o recém-iniciado e fazer com que ele
tenha todas as ferramentas necessárias para ele atingir esse segundo eu, o eu mesmo, né, o eu melhorado, o eu rebuscado. Esse sim é o objetivo da maçonaria, deveria ser somente com isso que as lojas deveriam se preocupar. Aí você pode me perguntar, Aldino, mas aí a loja não vai fazer filantropia? Né, a loja não vai fazer beneficência? A loja faz, meus irmãos, mas não é o objetivo da loja. A loja não tem por objetivo fazer beneficência, fazer filantropia, fazer feijoada, fazer caridade, esse não é o objetivo da loja. O objetivo da loja é esse aqui, é pegar o homem bom na sociedade, tornar ele melhor e devolver ele para a sociedade para que ele possa melhorar a sociedade em que ele vive. Mas e por que a loja, a maçonaria, tem muita relação com a filantropia? É simples, porque quando a gente atingir esse ponto, esse segundo re, o eu mesmo, o eu melhorado, o eu rebuscado, quando a gente atingir isso, vai vir de dentro para fora essa vontade, até uma necessidade da gente praticar o bem. Então, ela vem de dentro para fora, a gente começa a fazer filantropia, começa a fazer beneficência, começa a ajudar as pessoas sem, às vezes a gente nem atenta que está fazendo isso, né? A gente começa a fazer meio que no automático. E muitas vezes ajudar o próximo é mais gratificante para a gente, né, que fez a beneficência, do que muitas vezes para quem recebeu. Então, a gente começa a ter necessidade de ajudar as pessoas, quando a gente atinge esse estágio de transformação. E isso, meus irmãos, não é exclusivo da maçonaria. Tá? Muitas vezes a gente tem pessoas na sociedade que nunca pisaram na maçonaria, nunca iniciaram, e eles têm esse eu mesmo já dentro deles. Eles já sentem a necessidade de ajudar o próximo. E ao passo que, muitas vezes, dentro das nossas lojas, a gente tem muitos irmãos que não conseguem. Ajudar alguém, para eles, é um sacrifício muito grande, é uma dificuldade muito grande. Os irmãos põem dificuldade em tudo, tudo não vai dar, não posso, isso está errado, isso não vai dar certo, porque esses irmãos, eles ainda não atingiram esse segundo re. Então, ele realmente vai ter dificuldade de fazer filantropia. Então, não adianta a loja querer fazer filantropia forçando os irmãos a fazerem. Muito pelo contrário, a loja tem que se preocupar na transformação do homem, para que eles encontrem esse segundo re, daí a loja vai fazer filantropia sem forçar ninguém, vai ser uma necessidade dos irmãos de ajudarem os outros, né? Mas como é que a gente consegue isso, meus irmãos? Como é que a gente chega lá, né, nesse segundo re? Eu vou dizer aos irmãos que não existe uma fórmula mágica. O caminho, ele é muito pessoal. E esse caminho começou lá na nossa iniciação. Os irmãos lembram que a gente estava numa câmara, né, escura, né? Depois ali a gente faz o nosso testamento moral, filosófico, e dali a gente sai, né, em busca de quê? Em busca da luz, né? E quando a gente sai desse buraco, né, em busca da luz, a gente acabou de passar pela primeira prova, que é a prova da terra. Depois a gente vai passar pela prova do ar, que é exatamente esse momento, que a gente sai de dentro da câmara de reflexões, a gente passa pela prova da água e passa pela prova do fogo. E aí a gente ainda experimentando essa evolução, essa transformação, a gente se depara com alguém pedindo ajuda, né? Ou para uma viúva, ou para um órfão, e a gente se vê na incapacidade, a gente se vê incapacitado de poder ajudar. Mas nesse momento começa a plantar-se a fagulha dentro do coração da gente da caridade, da beneficência. Ou seja, a partir desse momento, né, quem sente esse constrangimento, a partir daqui ele já começa a moldar o seu coração, né, no sentido de avançar, né, até chegar à porta do templo maçônico, se submeter, né, ao processo de iniciação, e aqui no templo ele vai ver a luz e vai ver que ele está entre irmãos e que ele pode trabalhar com afinco, porque a loja, além de protegê-lo, vai dar a ele todo o instrumento, todo o material necessário para que ele possa fazer a sua carreira e aplicar sobre si o vitriol, né, até que ele possa se encontrar lá no segundo re, o eu mesmo, o eu melhorado, o eu rebuscado. Mas quando a gente está dentro de loja, né, qual caminho que a gente vai seguir? São tantos caminhos para a gente, né? Como é que a gente vai chegar a esse caminho? Eu diria aos irmãos que isso é muito pessoal. Na vida da gente, a gente tem caminhos por trilhos e tem caminhos por trilhas. Trilhos são aqueles caminhos que não tem como você fugir deles.
né? Você está preso àquele caminho, só tem aquele jeito de fazer, não há outra forma. Você vai ter que, por mais longo que seja esse percurso, você vai ter que fazer dessa única forma. Eu poderia exemplificar aqui para os irmãos trilhos como sendo os nossos rituais, a nossa prática ritualística. Porque a nossa prática ritualística, ela se repete a cada semana e ela mostra para a gente uma forma de fazer, e geralmente quando um irmão, né, que está fazendo, está praticando essa ritualística dentro do templo, ele sai do trilho, ele faz algo diferente, a gente percebe. Então, trilhos são caminhos que não tem outra forma, é só aquele jeito que percorre. Mas na maioria dos casos da vida da gente, os nossos caminhos são trilhas. E aí é que a gente vai ter que aplicar bem o vitriol para que a gente possa nos conhecer, né? Conhecer a si próprio, para que você não venha a se colocar em desafios que você não vai conseguir transpor. Então, se você pega um caminho por trilho, ele é mais longo. Se você pegar um caminho por trilha, ele é mais curto. Então, o trem vai fazendo aquele monte de curva, né, até chegar no destino. Se você for pelas trilhas, né, fora do trilho, você consegue chegar mais rápido. Mas esse caminho tem algumas dificuldades. E aí você tem que se autoconhecer, né, para que você veja qual caminho, né, qual é a tua condição, qual é a tua capacidade, para escolher por qual caminho que você vai passar. Eu, por exemplo, que sou atleta, eu poderia escolher escalar uma montanha, né, e descer e fazer o caminho mais rápido. Mas se pegar uma pessoa como o Zé Soares, por exemplo, que já não é tão atleta, eu acredito que ele deveria, né, de repente, contornar essa montanha, fazer um outro caminho, mas ele vai chegar lá do outro lado do mesmo jeito, né? E aí é aquilo que a gente tem que conhecer os nossos limites, conhecer as nossas capacidades. Tem irmão que tem um alto grau de percepção, um alto grau de assimilação de conhecimento, e tem outros que têm mais dificuldade. Então, a loja ela tem que saber enxergar, né, os limites do irmão para dizer a ele qual o caminho que ele vai seguir. Então, tem irmão que vai aprender muito mais rápido e tem irmão que vai ter mais dificuldade. Então, a gente tem que mostrar a eles caminhos diferentes. Eu não posso obrigar 3 aprendizes que iniciaram juntos a seguir o mesmo caminho. Um vai aprender e o outro não vai. Então, a loja ainda tem que ter essa expertise de conhecer o perfil de cada irmão para poder impor para ele o caminho que ele vai seguir, para que ele, de repente, encontre o caminho mais fácil. É por isso que tem irmão que não se adapta a uma determinada loja, mas se adapta muito bem a outra loja. Ele não se sente bem em uma loja, mas em outra loja ele encontrou o paraíso, aquela loja atende ele, né? Tem loja que gosta mais de atividades, tem loja que gosta mais de estudar o ritual, tem loja que gosta mais de estudar a filosofia maçônica, e por aí vai. Então, o irmão também ele tem que procurar descobrir qual loja é que ele melhor vai se adaptar, para que ele possa vencer os obstáculos, né, para que ele possa transpor as suas dificuldades para chegar, né, ou atingir o seu objetivo. E como toda trilha, né, o caminho, ele jamais deve ser feito sozinho. A gente sempre tem que fazer as trilhas, né, em companhia de outros irmãos, ou um mestre guiando, ou um vigilante guiando, ou o próprio venerável mestre guiando. Mas a gente não pode abandonar os aprendizes à sua própria sorte. Querem um exemplo de trilha, mais ou menos no mesmo jeitão que eu estou fazendo aqui? Filhos. Quem tem mais de um filho? Dá uma analisada, quem tem mais de um filho, que você vai ver que eles não são iguais. Nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, tudo certinho, foram criados no mesmo lar, o pai deu de tudo para os dois, né? Tudo que um recebeu, o outro recebeu, e de repente eles não são iguais. Então, criar filhos também são trilhas. Não existe uma fórmula mágica para criar filhos. Se você for criar 2 ou 3 filhos iguais, você vai fracassar, porque você deve criar eles diferentes, conforme a necessidade de cada um. Um pode ser mais dedicado a uma coisa, outro mais dedicado a outra, e se você for impor a eles fazer a mesma coisa para os dois, você vai conseguir com um e vai falhar com o outro. Então, filhos também, criar filhos são trilhas, administrar empresas são trilhas. O que um venerável mestre fez, se o outro for fazer igualzinho, pode fracassar, porque também são trilhas, né? São momentos diferentes, são pessoas diferentes, e cada pessoa é um mundo, cada pessoa é um universo. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de terem me ouvido até agora. Eu peço aos irmãos que reflitam sobre tudo que foi passado aqui hoje,
e que, entendendo que dessa maneira a gente pode ajudar na melhoria dos irmãos, eu peço que todos levem esse conhecimento adiante, eu peço que todos ajudem os aprendizes de vossas lojas a encontrarem o seu caminho, ou por trilhos, ou por trilhas, mas que cada um encontre o seu caminho, que cada um chegue ao conhecimento e que cada um possa experimentar o eu mesmo, o eu melhorado e o eu rebuscado. Muito obrigado, meus irmãos. Devolvo o controle da sala ao nosso querido irmão, né, para que ele dê sequência aos trabalhos da noite.